continente, não vai ter planta que vai resistir a esse negócio. Vamos usar modelos? Não. Aprenda. Modelo de clima não serve para nada. Os resultados não são confiáveis. Então, eu prefiro esse estudo que foi feito por um climatologista russo chamado Georgy Van Gegen, e que o pessoal hoje não aprende mais sobre isso. Eu sei porque eu estou há mais de 50 anos no negócio. E os meus professores antigos ensinavam isso, porque eles não tinham computador, eles tinham que usar a cabeça. Esse cara fez o seguinte: ele analisou os períodos em que havia maior troca de massas de ar polar e períodos que não havia quase massas de ar polar chegando em cima do continente. Ou seja, quando a massa de ar polar não chega, que ela fica retida, aprisionada na região polar, o clima fica mais quente, principalmente aqui na região tropical, que o sol está sempre aqui em cima da gente. Quando tem muita troca de massa de ar polar, que as massas de ar polar chegam até a região do Equador, aí esfria e o ar fica seco. Então ele construiu o índice, que é aquela linha fininha ali, ó, desde 1891. E percebeu o seguinte: entre 1916 e 1945, o índice subiu e a temperatura do planeta foi atrás. O índice sobe 4 anos antes. Então o índice sobe e 4 anos depois a temperatura começa a aumentar. Porém, de 46 até 75, o índice decresceu, indicando que estava havendo maior entrada de massas de ar polar na região tropical. O que foi que aconteceu? Uma sequência de geadas severas. Quem é que se lembra da geada de 1952? Eu me lembro da geada de 52. Minha mãe disse que eu saí para ir para a escola de manhã. Quando voltei uns 15 minutos depois, chorando, com as mãos duras, congeladas. Isso em São Paulo. Em São Paulo. Esse período frio, que teve uma frequência grande de geadas, terminou com a famosa geada negra de julho de 1975, que acabou com o café no norte do Paraná. Rodovia do Café, Londrina, não tem um pé de café. Fruto, Guarapuava, a 1000 metros de altitude, registrado no termômetro 10 graus negativos, 10 graus abaixo de zero. A geada negra, ela é terrível. Quando você tem geada branca, e tem bastante umidade no ar, a água congela, mas reveste a planta de gelo e a planta fica isolada. Pode baixar a temperatura do ar para 3, 4, 5 graus negativo, que a planta está protegida. Agora, quando não tem umidade, vocês sabem que a seiva da planta é essencialmente água, com um pouquinho de nutriente que é levado. E o que acontece se a garrafa de cerveja está no freezer e você esquece de tirar? Quantas garrafas de cerveja vocês já não perderam estourando no freezer? A mesma coisa acontece com os vasos da planta. A água congela, aumenta de volume e estoura os vasos da planta. Mata a planta instantaneamente. Foi essa geada aí que mudou a geografia política do Brasil. O pessoal do Sul saiu e veio todo conquistar o Centro-Oeste e transformaram esse país no maior produtor de grãos do mundo. Está faltando milho ainda, mas vamos chegar lá. De 76 até 2005,
o índice subiu e a temperatura subiu. Só que agora estão falando que esse aumento de temperatura é devido às ações do homem, emitindo gás carbônico, queimando petróleo nos veículos para gerar energia elétrica, carvão mineral, emite gás carbônico e o gás carbônico está aquecendo o planeta. Assim como o metano do arroto do boi, assim como os gases de nitrogênio devido ao uso de composto nitrogenado. Mentira total. A partir dos anos 80 nós temos dados de satélite. Como é que o observador na estação meteorológica falava sobre a cobertura de nuvem? Ele olhava para fora e dizia assim, 50%, ou está completo, ou tem 10% de nuvem. A partir de 80, não, é o pixel da imagem do satélite, que se tiver saturado, tem nuvem, se não tiver, não tem. E o que os dados mostram? Um projeto de climatologia de nuvens por satélite mostrou que a partir dos anos 80, a cobertura de nuvens global diminuiu 5%. Ora, vocês sabem disso. Você está com um dia nublado, não tem sol. Está com um dia sem nuvem, aquele solzão. Aí você imagina no planeta reduzir 5% a cobertura de nuvem. O que vai acontecer? Entrou mais radiação solar, aqueceu os oceanos e os oceanos aqueceram a atmosfera. Então não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com o CO2 do homem, com o metano que o boi emite, que o composto nitrogenado. Tem a ver com o fato que o planeta tem essa pulsação. Às vezes ele está mais com nuvem, às vezes ele está com um pouquinho de nuvem a menos. E esse pouquinho de nuvem a menos faz entrar 4 watts por metro quadrado em 510 milhões de quilômetros quadrados. Aquece. Entrou a mais, quantidade absurda de energia durante 30 anos. Então vocês veem claramente. Sim, vou fazer um comentário que vocês vão gravar na cabeça. Como é que a mídia responde a essas coisas? Para você ver que não é só aqui, não. Capa da revista Time, nos Estados Unidos. Naquela época, no início dos anos 70, os invernos eram rigorosos. Eu mesmo lá, fazendo meu doutorado em Madison, Wisconsin, que é um dos estados do Corn Belt, cheguei a pegar 35 graus negativos. Naquele período, até 75, como vocês viram, era muito frio. Frequência grande de geadas. O que a capa da revista Time traz? The Big Freeze, o grande congelamento. Então, nessa época, diziam que nós estávamos indo para uma nova era glacial. Aí, começou a aquecer, a partir de 76, 77, virou. Agora é global warming, aquecimento global e, como eu disse, pior, produzido pelo homem. Você vê que a mídia não está preocupada se o fato é correto ou não. A mídia não sabe da história. O que foi que aconteceu entre 1916 e 1945? Período muito seco, com temperaturas altíssimas, muito mais altas do que agora. A mídia não sabe da história. Então, o que eu espero que aconteça é que o índice vai cair, que nós temos ali um ciclo de aproximadamente 60 anos. 30 anos aquecendo, 30 anos esfriando. O que é 60 anos na vida de um ser humano? Se o cara começar a pensar com 20, que hoje está muito difícil, você começar a pegar um jovem e começar a pensar, ele vai ver um ciclo desse na vida toda. Um ciclo desse na vida toda. Por isso é que tem muita gente falando besteira, porque não sabe que de 1916 a 45 tivemos as temperaturas mais altas registradas
aqui nos Estados Unidos, na Austrália, e não sabem que de 46 a 75 esfriou uma frequência alta de geadas com aquela famosa geada de julho de 75. Agora, por que aqueceu? É mudanças climáticas. Antes era aquecimento global. Mas como não está aquecendo, então mudaram. Em vez de aquecimento global, agora é mudanças climáticas. E tudo é causado pelas mudanças climáticas. A tendência é esfriar até provavelmente 2035. Se esse ciclo de 60 anos, que se estabeleceu mais ou menos há uns 150 anos atrás, se ele continuar, então nós vamos ter ciclos de 30 anos aproximadamente aquecendo, 30 anos esfriando, depois de 2035 volta a aquecer de novo. E durante esse período de resfriamento, pode ser que a gente não tenha invernos tão rigorosos como tivemos entre 1946 e 75, porque agora os oceanos estão um pouco mais quentes. Então, talvez não se permita ter, embora, como disse, eu fiquei surpreso de a estação de Vostok, na Antártica, ter registrado uma temperatura de 80 graus negativos. Vai predominar o que eu chamo de circulação fora dos trópicos, que é o seguinte: veja aquela linha reta que sai de lá da África em direção ao Brasil. Aquilo é uma frente fria. O que é uma frente fria? O ar que está atrás está escrito ar polar modificado. É um ar que saiu do polo seco, mas quando ele chegou em cima do Atlântico, o Atlântico está aquecido e evaporou mais, mas já está modificado. Mas ainda assim ele é mais pesado do que o ar quente e úmido tropical. Então, na interface entre o ar polar e o ar tropical, isso é chamado de frente fria. O que é interface? É difícil definir. Você está num lago, você está 1 milímetro para baixo, está dentro d'água. 1 milímetro para cima, você está na atmosfera. A superfície do lago é a interface entre a água e a atmosfera. A frente fria é a interface entre o ar tropical, quente e úmido, que vai produzir chuva, e o ar frio, de origem polar. Olha a outra passando pelos Estados Unidos, também, na imagem de satélite, que vocês podem acessar gratuitamente. Essa beleza de imagem que pega de polo a polo. A cada 10 minutos, olha, a cada 10 minutos você tem uma imagem nova. No site da NASA, você entra, já tem lá o animador. Você coloca 72 imagens, são 12 horas. Você vê a atmosfera se movimentando. Se tiver uma tempestade perto de você, você vê ela crescer. E você pode tomar decisão. Pulverizo ou não pulverizo? Bota a máquina em campo ou não? Até para o cara que é vendedor, né? Um vendedor, um técnico de vendas, um RTV, até para ir visitar o cliente, ele tem que saber olhar a imagem de satélite, porque se chover ele fica atolado na lama e não sai de lá. A cada 10 minutos você tem essa beleza de imagem, mostrando ali em vermelho, preto. Bom, temos aqui no sul da Argentina também, aquela região sem nuvens, a frente fria passou pelo Rio Grande do Sul, e a tendência da chuva são chuvas desse tipo assim, ó, chuvas isoladas. Dificilmente nós vamos ter aqueles períodos que passava 10, 12 dias coberto de nuvem, chovendo. As nuvens vão ser tudo tempestades isoladas, como essas que aparecem aí. Na codificação da cor do satélite, quando aparece o branco dentro do preto, é que a nuvem tem 13, 14 quilômetros de altura, capaz de produzir tempestade elétrica, raio, trovoada, rajada de vento superior a 50 km por hora, e até granizo, dependendo da região. Essas imagens são fantásticas, são tudo chuvas isoladas. Aqui está a geada de maio de 2022. Olha o ar atrás da linha ali, da frente fria. Olha como está esbranquiçado. Muito frio,
que chegou até a Amazônia. E do lado equatorial aparece aquele branco, que são nuvens baixas, e não tem capacidade de produzir chuva. Mas você vê o ar frio subindo. Naquela geada de 75, o ar passou a região equatorial e foi se dissipar lá perto de Cuba. Avançou todinha, até lá em cima, de tão forte que ela foi.